Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente trabalho na Escola Municipal Júlio Lopes Lima. Gostaria de mandar um forte abraço para a equipe gestora, equipe de professores e aos meus alunos do 8º ano que também estão acompanhando conosco aqui essas aulas pela televisão também. Pessoal, nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho ali de expressões algébricas, de valor numérico de uma expressão algébrica, e na nossa aula de hoje nós vamos determinar o valor numérico de uma expressão algébrica com coeficientes racionais, inclusive na sua forma decimal. Então nós vamos trabalhar ali a expressão algébrica, só que os coeficientes nós vamos trazê-los em forma ali de número decimal, ou seja, númerozinho com vírgula, tá certo? Então, como eu falei aqui para vocês, nós vamos trabalhar hoje expressões algébricas com coeficientes decimais, mas antes da gente adentrar no conteúdo mesmo de expressão algébrica com coeficiente decimal, a gente vai fazer uma breve revisão sobre operações com números decimais. Por que, pessoal? Por que é importante a gente fazer essa revisão de operações com números decimais? Porque a partir do momento, vocês sabem, no caso, que quando você tem uma expressão algébrica, você tem uma variável, e você substitui, né, o valor daquela variável para descobrir o valor numérico daquela expressão, você vai observar que aquela expressão, quando você substitui ali o valor da variável, ela deixa de ser uma expressão algébrica e passa a ser uma expressão numérica. Então, você vai resolver ali operações matemáticas em uma expressão numérica. Então, é bom a gente sempre rever essas operações para a gente poder não vacilar nas questões. Então, nós vamos ver aqui as operações com números decimais. As operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. As básicas. Aí sim eu vou falar para vocês sobre, no caso aí, a expressão algébrica em si, com esses coeficientes decimais. Beleza? Então vamos lá. Operações com números decimais. Os números decimais são aqueles que pertencem ao conjunto dos números racionais, que nós representamos pela letra Q, e são escritos com a utilização de uma vírgula. Esses números são formados por uma parte inteira e uma parte decimal, que se apresenta à direita da vírgula. Então, você tem aqui o número com a vírgula, né? Tudo que está à esquerda da vírgula, ou seja, antes da vírgula, você chama ele de parte inteira. Aí você segue aquela regrazinha lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, assim sucessivamente. E depois da vírgula é a parte decimal. Aí sempre vai ser representado aí, ó. O primeiro algarismo após a vírgula representa os décimos. Quando você tem o segundo algarismo após a vírgula, os centésimos. O terceiro, os milésimos, assim sucessivamente, beleza? Então, vamos ver aqui, primeiramente, a adição de números decimais. Na soma de números decimais, nós devemos somar os respectivos números de cada casa decimal, ou seja, décimos são somados com décimos, centésimos com centésimos e milésimos com milésimos. Para facilitar os cálculos, escreva os números de forma que as vírgulas fiquem uma abaixo da outra e no resultado a vírgula também deve estar alinhada. Então, você vai colocar vírgula embaixo de vírgula na parte inteira. Você vai colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, assim sucessivamente. Na parte decimal, você vai colocar décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo, assim também sucessivamente. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, exemplo 1. 0,6 mais 1,2. Como que nós vamos calcular isso aí, ó? Simples, né? Você tem aqui, ó, 0,6, 1,2. Observem aí, ó. Eu coloquei, ó, décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula e unidade embaixo de unidade, ó. As vírgulas vão ficar alinhadas, inclusive no resultado. Então, no meu resultado, a vírgula vai ficar bem aqui, ó. Certo? Aí você vai somar normalmente, ó, 6 mais 2 dá 8, 0 mais 1 dá 1. Ou seja, o meu resultado aqui deu 1,8. Certo?
Então, meu resultado deu 1,8. Ótimo. Exemplo 2. Você vai ter aqui, ó, 2,582 mais 5,6 mais 7,31. Como nós vamos fazer a soma desses três números decimais? Vamos ver agora. Ó, 2,582, 5,6 e aqui 7,31. Observe, pessoal, que eu coloquei aí no caso, ó, unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula, é para estar bem alinhadinho, tá bom? Ah, professor, mas no primeiro número você tem ali 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos após a vírgula. No segundo só são uma casa decimal. E no terceiro número, 2 casas decimais. O que eu faço? Você pode completar com zeros e deixar todos os números com 3 casas decimais, sem nenhum problema. No caso que vai ficar, ó, bota um 0 aqui e um 0 aqui, e aqui eu vou colocar um 0 aqui. Vai alterar em nada meu resultado, tá bom? Então vamos somar, ó. 2 mais 0 dá 2. 8 mais 0 mais 1 dá 9. 5 mais 6 dá 11. 11 mais 3 dá 14. Então eu boto o 4 aqui, sobe 1. Lembrando que as vírgulas devem estar alinhadas, ó. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 5 dá 8. E 8 mais 7 dá 15, beleza? Então, o número aí vai ser 15 inteiros e 492 milésimos, beleza? 15,492. Então, adição com números decimais a gente faz dessa maneira. Professor, e a subtração? Assim como na adição, a subtração de números decimais devem ser feitas alinhando-se as vírgulas. Da mesma forma que a gente faz a adição, a gente também faz com a subtração. Da mesma forma. Então, você tem aqui um exemplo 1 e também tem aqui um exemplo 2, tá? No primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, 3,57 menos 1,45. Você vai ter aqui, ó, 7 menos 5 dá 2, 5 menos 4 dá 1 e 3 menos 1 dá 2 também. Então, você vai ter aqui um resultado aqui de 2,12. Nesse aqui, ó, 15,879 menos 12,564. 9 menos 4, perdão, dá 5. 7 menos 6 aqui vai dar 1. 8 menos 5 vai dar 3. 5 menos 2 vai dar 3. E o menos 1 vai dar 0. Ou seja, 3,315. Certinho? Professor, se você tivesse aqui um exemplo assim. 2,5 menos 1,98. Como é que a gente faria isso aí, ó? Dessa forma aqui, ó. Você bota 2,5 menos 1,98. Como aqui no segundo número nós temos duas casas após a vírgula, nós podemos no primeiro acrescentar um 0 para igualar aí as casas decimais, ó. Você não consegue tirar 8 de 0, então você vai pegar um emprestado, vai ficar 10, né? Ó. E aqui deixa de ser 5 e passa a ser 4. 10 menos 8 dá 2. 4, não dá para tirar 9 de 4, então vou pegar um emprestado aqui do 2, ó. Então vai ficar aqui, ó, 14 vai ficar 1, ó. 14 menos 9 vai dar 5, tá? Aí a vírgula tem que estar alinhada e o menos 1 dá 0, ou seja, esse resultado aqui vai dar 0,52 ou 52 centésimos, beleza? Então vamos aqui adiante. Multiplicação de números decimais. A operação de multiplicação com números decimais, ela pode ser feita efetuando uma multiplicação normalmente e ao resultado adiciona-se uma vírgula para que o número de casas decimais seja igual à soma de suas casas decimais dos números multiplicados. Outra maneira é escrever os números em forma de fração e multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador.
Aqui, pessoal, eu coloquei essa segunda parte aqui, falando assim, outra maneira, falando de frações aqui, eu botei por efeito de explicação, tá? Mas nós vamos realmente fazer utilizando a multiplicação com decimais. A gente não vai transformar esses decimais em fração, tá bom? Não vamos fazer isso. Então, exemplo 1, multiplicação de um número decimal por um número natural. Lembrando que o número decimal é esse que a gente está vendo aí, e o número natural são os números positivos, os números que possibilitam de fazer contagem. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, só os positivos, tá? Então, nós vamos calcular o número decimal com o número natural. Vamos fazer essa multiplicação. Ó. Ao multiplicar o número decimal por um número natural, devemos repetir no resultado o número de casas decimais desse número decimal. Por exemplo, 3,25 vezes 4, tá? Então, vamos calcular aqui, ó. Você tem aqui, ó, 3,25 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20, sobre 2. 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 2 dá 10, sobe 1. 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 1, 13, né? Ó. Vamos lá. Então, como eu tenho esse número decimal aqui, que ele tem duas casas decimais, ou seja, 2 algarismos após a vírgula, no resultado nós também teremos 2 algarismos após a vírgula. Então, vai ficar a vírgula bem aqui, ó. 13,00, que é 13. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2, tá? Vamos supor que você tem aí, sei lá, 8,75 vezes 13. Vou botar assim. O que você tem que ficar ligado aqui é o seguinte, ó. Quando você vai multiplicar número decimal com número natural, você faz a multiplicação como se não houvesse a vírgula, tá? Esquece a vírgula. Finge que você está fazendo a multiplicação de 875 com 13. Então, esquece a vírgula. Vamos lá. Lembrando que na multiplicação, você vai ver até no próximo exemplo, próximo tópico, que multiplicação de números decimais, as vírgulas não precisam estar alinhadas, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 7 dá 21, com mais 1, 22, sobe 2. 3 vezes 8 dá 24, com mais 2, 26. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 7 dá 7 e 1 vezes 8 dá 8. Agora nós vamos somar isso aqui, tá? Ó. 5, 2 mais 5 dá 7, 6 mais 7 dá 13, sobe 1. 8 mais 2 dá 10, com mais 1 dá 11. Só que observe que aqui eu tenho duas casas decimais no número decimal, ou seja, tenho 2 algarismos após a vírgula. Então, no resultado, também terei 2 algarismos após a vírgula. Logo, a vírgula vai ficar aqui, ó. Então, essa multiplicação aqui, ela vai dar aí, ó, 113,75, certo? Vamos aqui para o exemplo 2, multiplicação entre números decimais, ó. Para multiplicar números decimais, realizamos primeiramente a multiplicação normalmente, sem levar em consideração as vírgulas. Após isso, ao resultado deve ser acrescentado a vírgula com o número de casas decimais após ela, que corresponde à soma das casas decimais dos números multiplicados. Então, vamos aqui fazer um exemplo. Por exemplo, 2,5 vezes 3,5. Então, vai ficar da seguinte forma. 2,5 vezes 3,5. Aqui, não precisa as vírgulas estarem alinhadas, tá bom? Então, vamos lá. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2, né? Ó. 5 vezes 2 dá 10, com mais 2 dá 12. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1, 7. Aí vai somar isso aqui, né? Ó. 5. 5, 7, 8, né? Então, aqui é 8. Então, o resultado é igual, ó, vou botar aqui, ó,
875, tá? 875. Só que aí, observe que o primeiro número nós vamos ter uma casa decimal e o outro número também nós vamos ter aí, no caso, uma casa decimal. Ou seja, o que é que fala aqui? Nós vamos ter que somar as casas decimais dos números multiplicados. Ou seja, uma casa mais uma casa decimal dá duas, né? Ó. Então, aqui no resultado eu vou ter que ter duas casas decimais, ou seja, dois algarismos após a vírgula. Vou fazer aqui um outro exemplo aqui para vocês. Ó. Você vai ter aqui, vamos supor, 1,75 multiplicado por 2,3. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 7 dá 21, com mais 1, 22. 3 vezes 1 dá 3, com mais 2 dá 5. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 7 dá 14, com mais 1 dá 15, sobe 1. 2 vezes 1 dá 2, com mais 1 dá 3. Somando aqui, né, ó. 5, 2 mais 0 dá 2, 5 mais 5 dá 10, sobe 1. 1 mais 3 dá 4, ou seja, 4.025. Só que é o seguinte, no primeiro número nós temos aí duas casas decimais. E no segundo nós temos uma. 2 mais 1 dá 3, ou seja, no resultado eu tenho que ter ali três algarismos, desculpa, após a vírgula, tá? Ó, por exemplo, vai ficar 4,025, tá certo? Então, vamos adiante. Aí nós temos que lembrar, pessoal, dos jogos de sinais da multiplicação, ó. Jogo de sinais da multiplicação, ó. Positivo multiplicado com positivo dá positivo. Negativo multiplicado com negativo também dá positivo. Positivo multiplicado com negativo dá negativo. E negativo multiplicado com positivo dá negativo. Então, vamos botar assim, ó. Multiplicando, né? Ó. Multiplicando sinais iguais, fica positivo. Olha, ó. Mais e mais é igual, né? Ó, positivo. Menos e menos é igual, fica positivo. E aí, multiplicando sinais diferentes, nosso resultado aí fica o quê? Negativo. Certinho? Então, aí você tem que se lembrar. E por último, não menos importante, nós temos a divisão. Ó. Divisão com vírgula no divisor e no dividendo. Nesse tipo de divisão, os dois termos devem ter o mesmo número de algarismos depois da vírgula para que ele seja eliminado. Por exemplo, quando o dividendo e o divisor são números decimais, com um algarismo após a vírgula, podemos multiplicar ambos por 10 para que a vírgula seja eliminada e os números se transformem em números inteiros. Então, você tem aqui é a divisão, né? Ó. Então, 2,5 dividido... Aqui eu vou utilizar a fração só por efeito de explicação, tá? Ó. Dividido por 0,5. Como aqui você está igual aqui o número de casas decimais, ou seja, o valor de números após a vírgula, tanto no primeiro número como no segundo, tem a mesma quantidade de número após a vírgula, de algarismo após a vírgula, você pode fazer como se você não houvesse mais vírgula. 25 sobre 15. Na realidade, o que você fez aqui? Você multiplicou por 10 o numerador e também multiplicou por 10 o denominador. Ou seja, essa fração aqui se tornou uma fração equivalente. Então, se você pegar e dividir 25 dividido por 5, vai dar 5. E é o mesmo resultado dessa divisão aqui, ó, de 2,5 dividido por 0,5. Beleza? Vamos supor que você tem uma outra divisão aqui, ó. 1,75 dividido por 0,5. Fazer assim, tá? Então, você vai ter aqui, ó, 1,75 dividido por 0,5. Observe que o numerador, no caso, o númerozinho de cima, ele tem duas casas decimais e o denominador tem apenas uma casa decimal. Para igualar, basta nós acrescentarmos um zero aqui, ó. Depois que acrescentou o zero, você pode repetir os números sem a vírgula, tá? Ó. Aí você vai realizar essa divisão, ó, 175 dividido por 50, tá? 175 dividido por 50, ó, 3.
vezes 50 dá 150. Subtraindo aqui, ó, vai sobrar 25. 25 não dá para dividir por 50, então vou botar um zero aqui e botar uma vírgula, tá? Ó. 250 dividido por 5 dá, por 50 dá 5, né? Então, 5 vezes 50 dá 250. E 250 menos 250 dá zero. Dá zero. Ou seja, a divisão de 175 por 50 deu 3,5. E é o mesmo resultado da divisão de 1,75 por 0,5, tá? Deu 3,5. Beleza? Então, exemplos de expressões algébricas com coeficientes decimais, ó. Lembrando que os coeficientes são esses númerozinhos aqui que acompanham nossas variáveis, ó. Certo? Então, aqui alguns exemplos, tá? O valor numérico de uma expressão algébrica nada mais é do que o resultado final quando substituímos a variável por um valor. Então, por exemplo, vamos calcular aí a expressão da letra A para x, igual a menos 2, y igual a 3. Até ficar, ó, menos 0,2 vezes menos 2 mais 3,5 vezes o y, que é 3. Ó. Jogo de sinal, ó, menos com menos dá mais. 0,2 vezes 2 dá 0,4. 3,5 vezes 3, a gente pode calcular aqui no cantinho, tá? 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 3 dá 9, com mais 1 dá 10. Ó. Uma casa decimal, 10,5. Ou seja, o resultado aí, ó, vai ser 10,9. Tá bom? Então, isso aí que é o valor numérico. Vamos fazer aqui alguns exercícios. O primeiro exercício diz assim, ó, resolva a expressão algébrica que complete o quadro a seguir. Então, vamos lá. Aqui vai ser para x igual a menos 1, aqui vai ser para x igual a 0, aqui para x igual a 2 e aqui para x igual a menos 2. X igual a menos 1 vai ficar 2,1 vezes menos 1 mais 4,3. Ou seja, menos 2,1 mais 4,3. Se você calcular aí, ó, vai dar 2,2, tá? Então, bota aí 2,2. Para x igual a 0, 2,1 vezes 0 mais 4,3. Aqui dá 0, né? Ó. Então, 0 mais 4,3 dá 4,3. Para x igual a 2. Para x igual a 2 vai ficar 2,1 vezes 2 mais 4,3. Ou seja, 4,2, né? Ó, mais 4,3. Ou seja, vai dar igual aí a 8,5. 8,5, né? E para x igual a menos 2 vai ficar 2,1 vezes menos 2 mais 4,3. Então, 2,1 é positivo. Multiplicado com negativo, multiplicação com sinais diferentes, tá? Da negativo. Então, vai ficar menos 4,2 mais 4,3. Se você calcular, vai dar 0,1, tá? Então, 0,1. Beleza? Vamos aqui para o nosso segundo exercício. O segundo exercício diz assim, ó. Samuel tem uma quitanda e resolveu vender 2 tipos de doces para começar. Um doce de chocolate custa R$ 7,50 e um doce de caju custa R$ 8,25. Sendo X a quantidade de doces de chocolate vendido e Y a quantidade de doces de caju vendidos, quanto Samuel ganhará vendendo 12 unidades e 10 unidades respectivamente de cada tipo? Então, ó, o de chocolate é 7,50, né? Então vai ficar 7,50 x mais 8,25y, certo? Então, ele falou que o de chocolate vendeu 12 unidades. Ó. Então, onde tiver x eu vou colocar 12 e o de caju é 10 unidades, onde tiver y eu vou colocar 10. Então, vai ficar 7,50 vezes 12 mais 8,25 vezes 10, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vamos calcular, ó. 7,50 pode ser 7,5 mesmo. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 7 dá 14, com mais 1 dá 15. 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 7 dá 7. Soma aí, ó. 0, 10 vai 1, 9.
uma casa decimal, deu 90. Então, isso aqui é 90. Mas, se você multiplicar isso aqui, vai dar R$ 82,50, 82,5 no caso, né? Então, aqui vai ficar, ó, o resultado disso aqui vai ser... eu vou fazer bem aqui para vocês entenderem, tá? Então, olha só. Aqui o resultado vai ficar o seguinte. Você tem aqui 90 e 82,5. Quando você não tem nada aqui no 90, você bota uma vírgula e um zero, tá? Ó. 0 mais 5 dá 5, 0 mais 2 dá 2 e 9 mais 8 dá 17, tá? Então, aí deu 172,5, ou seja, ele vai receber aí, ele ganhará, né, R$ 172,50. Certinho? Vamos aqui para o terceiro exercício. O terceiro exercício diz assim, ó, sendo x igual a menos 2 e y igual a menos 3, encontre o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Então, vamos lá. Vai ficar aqui, no caso, 3,5, que multiplica menos 3, que é o y, né? Mais 2,5, que multiplica o menos 2, que é o x. 3,5 vezes menos 3, ó, mais com menos vai dar menos. Aqui vai ficar menos 10,5. Mais com menos também dá menos. 2,5 vezes 2 vai dar 5. Se você fizer essa soma bem aí, ó, vai ficar menos 15,5, tá? Menos 15,5. E na letra B, nós vamos ter 1,2, que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 4,25 vezes o y, que no caso é menos 3. Então, 1,2 vezes 4, menos com menos dá mais, aí 4,25 vezes 3 vai ficar, ó, 15, sobe 1, 6 com mais 1, 7 e 12, né? Ó, duas casas decimais, então vai ficar mais 12,75. Então aqui a gente vai ter, ó, 1,2 vezes 4 dá 4,8. Mais 12,75. Então, 4,75 mais 4,8, que vai ficar, ó, 15 vai 1, 6, 7, vai dar um resultado aí de 17,55. Beleza? Então, pessoal, nessa nossa aula era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.